Feche os olhos por um instante e volte no tempo. Lembre-se dos cultos simples, mas cheios de glória. Era ali que muitos de nós experimentamos, ainda crianças, o poder do Espírito Santo pela primeira vez. Quantos não se recordam daquelas manhãs de domingo, quando antes mesmo da mensagem, o ambiente já estava carregado de oração, de lágrimas, de línguas estranhas que fluíam livremente? A escola dominical não era apenas um momento de aprendizado. Era um altar vivo, onde homens e mulheres, ainda inexperientes na fé, eram visitados pelo Consolador. Não eram apenas lições impressas em revistas, eram sementes de fogo plantadas em corações famintos. Muitos podem dizer, foi ali, naquela salinha simples, que o Senhor abriu meus olhos espirituais e me chamou para a obra. E quando lembramos das nossas origens, recordamos que o pentecostal brasileiro nasceu com marcas indeléveis: oração intensa, busca pelo batismo com o Espírito Santo, dons espirituais se manifestando com liberdade. A escola dominical, para muitos, foi o lugar onde o céu tocava a terra. Crianças profetizavam, jovens recebiam visões e adultos choravam ao ouvir histórias bíblicas ganhando vida diante deles. Dizem que em alguns interiores do Brasil, ao terminar a escola dominical, não era raro ver grupos inteiros ajoelhados, clamando e sendo renovados pelo Espírito. Era impossível sair do mesmo jeito que entrou. E hoje, ao revisitarmos essa trajetória, somos convidados a voltar às raízes, a beber da mesma fonte, a lembrar que a escola dominical não foi apenas um projeto pedagógico, mas um instrumento de avivamento que moldou o povo pentecostal brasileiro. Muito antes do fogo pentecostal alcançar o Brasil, Deus já estava preparando o terreno em outras terras. No ano de 1780, na cidade de Gloucester, Inglaterra, um homem chamado Robert Raikes, editor de jornal e homem de fé, começou a enxergar aquilo que muitos ignoravam. As crianças pobres, sujas de carvão, cansadas de trabalhar longas horas nas fábricas. Elas não tinham escola, não sabiam ler. Raikes não se conformou. Abriu as portas, reuniu aquelas crianças e lhes deu algo que ninguém lhes oferecia: a Bíblia como livro de ensino. Ele as alfabetizava enquanto ensinava histórias sagradas. Aos poucos, a cidade notou que algo estava mudando. As mesmas crianças que antes eram vistas como arruaceiras, agora eram reconhecidas como obedientes, respeitosas e diferentes. Relatos da época dizem que comerciantes comentavam nas feiras: esses meninos não são mais os mesmos, há uma luz neles. Não eram apenas letras que aprendiam, mas princípios que moldavam caráter e destino. Assim nasceu a primeira escola dominical, pequena, simples, quase invisível para os poderosos da época, mas gigante aos olhos de Deus. Raikes não imaginava que aquela iniciativa atravessaria mares e séculos, alcançando nações distantes. Naquela semente, plantada em Gloucester, já havia o sopro do Espírito que um dia incendiaria os corações pentecostais do Brasil. A chama acesa em Gloucester não demorou a se espalhar. O que começou como um pequeno encontro dominical logo se multiplicou em centenas de reuniões semelhantes por toda a Inglaterra. Homens e mulheres piedosos abraçaram a visão de Robert Raikes, entendendo que ali não estava apenas um projeto social, mas um mover de Deus para transformar gerações. Em pouco tempo, relatórios apontavam milhares de crianças reunidas aos domingos. Muitas famílias que nunca haviam entrado em uma igreja agora se aproximavam por causa da escola dominical. O ambiente era de simplicidade. Bancos de madeira, bíblias gastas, hinos entoados sem instrumentos sofisticados, mas havia algo maior: a consciência de que a palavra estava sendo semeada em terreno fértil. A notícia cruzou o Atlântico e alcançou o solo americano. Nos Estados Unidos do século XIX, a escola dominical se transformou em verdadeiro exército de professores voluntários. Ali, jovens aprendiam não apenas doutrina, mas também descobriam vocações. Muitos pregadores, evangelistas e missionários declararam anos depois: meu chamado nasceu numa sala de escola dominical. Dizem que em algumas cidades americanas, os sinos não chamavam apenas para o culto, mas também para lembrar a comunidade da escola dominical.
Era como se todo o povo entendesse. Aquele era o lugar onde o futuro da fé estava sendo moldado. O que havia começado em Gloucester agora se erguia como um movimento global, atravessando fronteiras, unindo culturas e preparando o caminho para que um dia essa mesma chama chegasse às terras brasileiras. O ano era 1855. Enquanto o Brasil ainda vivia sob a sombra do Império, Deus já estava escrevendo uma nova página de sua história. Em Petrópolis, Rio de Janeiro, o casal de missionários Robert Heath Kelly e sua esposa Sarah Kelly começaram a reunir crianças em um pequeno espaço. Ali, nasceu a primeira escola dominical do Brasil. Sarah, com sua ternura, conduzia os pequenos em cânticos simples, enquanto Robert, com firmeza e paixão, abria as escrituras e ensinava. As crianças acostumadas a correr pelas ruas agora tinham em mãos lápis e papel, objetos quase luxuosos para muitos. A cada domingo, olhos curiosos brilhavam ao descobrir que podiam ler e escrever a partir de versículos da Bíblia. Dizem que os vizinhos, ao ouvirem os cânticos vindos da casa dos Kelly, paravam para escutar. E não demorou muito para que não apenas crianças, mas também adultos se reunissem para ouvir as histórias sagradas. O que parecia ser apenas uma aula se transformava em culto de adoração. Foi em Petrópolis que os primeiros hinos protestantes ecoaram em português, plantando sementes que lá na frente dariam frutos em todo o território nacional. Aquele início humilde foi, na verdade, o primeiro marco do ensino bíblico organizado no Brasil. Ali começava uma jornada que anos depois se interligaria com o fogo pentecostal que incendiaria as igrejas brasileiras. Depois de Petrópolis, a ideia da escola dominical começou a se espalhar por várias cidades brasileiras. Igrejas presbiterianas, batistas e metodistas adotaram o modelo, e logo as manhãs de domingo já eram marcadas por reuniões de ensino bíblico em muitas regiões. Famílias inteiras se organizavam em torno desse momento, e para muitos era o primeiro contato sistemático com a palavra de Deus. Mas foi no início do século XX que a escola dominical tomou um novo rumo. Em 1911, na cidade de Belém do Pará, chegava ao Brasil a mensagem pentecostal trazida pelos missionários Gunnar Wingren e Daniel Berg. Ali nasceu a primeira Assembleia de Deus, e junto com ela, a escola dominical ganhou vida em um novo ambiente, um ambiente de oração intensa, dons espirituais e manifestações sobrenaturais. Não eram raros os testemunhos de crianças que, ao repetirem versículos, eram tomadas pelo Espírito Santo. Jovens que mal sabiam expressar suas emoções, começavam a orar em línguas. E professores relatavam momentos em que uma simples aula se transformava em culto de avivamento. Dizem que em uma escola dominical realizada num galpão improvisado no norte, durante uma lição sobre o livro de Atos, o Espírito desceu com tanta força que ninguém conseguiu terminar a leitura. O espaço se encheu de cânticos, lágrimas e profecias. Para aqueles irmãos, a escola dominical já não era apenas lugar de estudo, era um verdadeiro cenáculo. Assim, a palavra e o fogo se encontraram. O ensino bíblico estruturado ganhou o selo da unção pentecostal e o que antes era apenas disciplina espiritual se transformou em experiência viva com o Deus que continua a falar. Ao longo do século XX, a escola dominical se tornou um dos pilares da fé evangélica no Brasil. De norte a sul, em capitais e vilarejos esquecidos pelo mapa, era comum ver igrejinhas simples, muitas vezes construídas com madeira e barro, mas que todos os domingos abriam suas portas cedo para receber famílias inteiras. Nas cidades do interior, ela era mais que um encontro religioso, era a escola da vida. Muitos aprenderam a ler pela primeira vez, soletrando versículos bíblicos, enquanto outros conheceram o amor de Deus através de lições infantis que falavam de Jesus como um amigo fiel. Testemunhos se multiplicam. Em Minas Gerais, um homem contou que foi em uma escola dominical, ainda adolescente, que ouviu pela primeira vez sobre o Espírito Santo. Naquela mesma manhã, levantou-se tremendo, lágrimas escorrendo, e recebeu o batismo de fogo. No sertão nordestino, relatos preservados dizem que uma menina de 10 anos, ao decorar os salmos, começou a recitá-los em oração e de repente foi tomada em profecia, anunciando consolo para uma congregação aflita pela seca.
Dizem que em algumas pequenas cidades, os comércios só abriam depois que a escola dominical terminava. Era como se o domingo só tivesse sentido depois da palavra ministrada. O povo simples entendia: primeiro, o alimento espiritual, depois, o pão da mesa. As revistas trimestrais chegavam como tesouros. Professores aguardavam ansiosos cada edição, enquanto alunos folheavam com cuidado as páginas ilustradas. Mas o verdadeiro impacto não estava no papel, e sim no que acontecia ali. Vidas eram moldadas, vocações despertadas, dons manifestados. A escola dominical se tornara o coração pulsante da igreja brasileira. Depois de atravessar séculos e oceanos, de nascer em Gloucester com Robert Raikes, de florescer em Petrópolis com os Calley e de incendiar corações no Brasil pentecostal, a escola dominical permanece até hoje como um altar vivo. Ela já não é apenas uma tradição, é uma herança espiritual que carrega marcas de lágrimas, testemunhos e dons manifestos. Cada sala simples, cada professor voluntário, cada criança que recita um versículo bíblico, tudo isso faz parte de uma história que não pode ser esquecida. Ao longo dos anos, a escola dominical foi a sementeira de líderes, missionários, pastores e evangelistas. Muitos que hoje pregam pelo mundo todo podem dizer com convicção: meu chamado nasceu em uma aula de escola dominical.